Imagine uma história que você pensava conhecer por completo, mas que, na verdade, esconde segredos perturbadores e uma luta contínua contra as tentações e o sofrimento. Esse antigo manuscrito encontrado no deserto do Egito revela a batalha emocional de Adão e Eva, o desespero ao perderem o paraíso e o constante enfrentamento com Satanás, que tentava afastá-los de sua conexão com o Criador. Essas novas páginas nos mostram um caminho de dor e arrependimento que reflete os mesmos desafios que você enfrenta: as tentações diárias, as dúvidas e a busca por redenção. Mas há esperança. Ao explorar esse segredo, você vai descobrir que a resposta para a paz e a força para vencer as adversidades sempre estiveram ao seu alcance. Se esse segredo sombrio te intrigou, não esqueça de conferir agora sua inscrição no canal. Os nossos próximos vídeos vão revelar ainda mais mistérios surpreendentes sobre o livro perdido de Adão e Eva e outras histórias ocultas que vão te fazer enxergar a verdade de um jeito que você nunca imaginou. Um novo capítulo de uma história antiga. Em uma das descobertas mais fascinantes dos últimos 60 anos, arqueólogos desenterraram fragmentos de um antigo manuscrito sobre Adão e Eva, que promete revelar um lado desconhecido dessa história universal. Escondidos no deserto egípcio, esses textos sugerem que o relato do Éden é mais profundo e complexo do que conhecemos, oferecendo novos capítulos e detalhes sobre a criação, a queda e a luta contínua entre o bem e o mal. Esses fragmentos revelam que há muito mais a explorar sobre o Éden e os mistérios da nossa existência. Caso você se interesse em desvendar segredos ocultos e transformar sua própria realidade, eu deixei um livro prático para você pegar no primeiro comentário fixado, chamado Os Segredos Proibidos da Mente: 7 técnicas para desbloquear seu potencial oculto e transformar sua realidade. Pegue antes que se esgote. A narrativa nos transporta para um Éden repleto de significados ocultos, onde o Criador não apenas observa, mas guia Adão e Eva em momentos críticos, enquanto Satanás, incansável em sua oposição, assume várias formas para afastá-los de seu propósito. Mais do que uma simples história de desobediência, esses manuscritos expõem a saudade e a dor que o primeiro casal humano sentiu ao perder o paraíso, ilustrando uma busca eterna de redenção e reconciliação. Esta nova versão nos convida a redescobrir a fragilidade e a força da condição humana, em uma corrida espiritual que fala diretamente às nossas próprias experiências de perda e de busca por significado. O Jardim do Éden e um capítulo oculto. Todos conhecemos o Jardim do Éden, um paraíso perfeito onde Adão e Eva viviam em harmonia com a criação, até o momento em que provaram do fruto proibido e foram expulsos. A serpente, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a promessa de serem como Deus se tornaram símbolos profundos na história religiosa. Mas essa nova descoberta pode revelar algo além dessa narrativa tão conhecida. O manuscrito antigo sugere que a história do Éden pode ter capítulos adicionais e detalhes que ficaram perdidos ou intencionalmente ocultos. Essas páginas escondidas podem trazer à tona uma versão ainda mais complexa e intrigante sobre o destino de Adão e Eva e o papel da serpente na queda da humanidade. E se, além da conhecida tentação da serpente, existirem outros desafios que Adão e Eva enfrentaram. Poderia haver uma série de lições que Deus pretendia ensinar ao primeiro casal, e o próprio Éden seria apenas um jardim, ou talvez uma dimensão maior, com segredos e mistérios que nunca vieram à tona. Alguns estudiosos acreditam que essa versão oculta poderia explorar facetas menos conhecidas do relacionamento entre Criador e criação, possivelmente revelando um lado mais severo e instrutivo do paraíso. Achados no deserto do Egito. Em meio às areias eternas do deserto egípcio, arqueólogos fizeram uma descoberta extraordinária: fragmentos de manuscritos antigos que oferecem uma nova perspectiva sobre Adão e Eva, conhecida como o Apocalipse de Moisés. Esses documentos antigos estavam enterrados por séculos, protegidos pelo clima árido do Egito, o que contribuiu para sua preservação. Embora o título sugira uma relação direta com Moisés, este não é um livro bíblico tradicional, mas um texto apócrifo, ou seja, um escrito que circulou entre os primeiros cristãos e judeus, mas que não foi incluído no cânon oficial da Bíblia. Imagine acessar segredos guardados por séculos, revelando perspectivas que desafiam tudo o que sabemos.
Se você quer explorar os poderes ocultos da mente e ir além da superfície, aproveite o livro que eu deixei para você pegar agora, no primeiro comentário fixado, chamado Os Segredos Proibidos da Mente: 7 técnicas para desbloquear seu potencial oculto e transformar sua realidade. Pegue antes que as unidades se esgotem. O Apocalipse de Moisés apresenta um relato expandido e detalhado da vida de Adão e Eva após a expulsão do Jardim do Éden. Ele descreve suas lutas diárias, arrependimentos e a busca pela reconciliação com o Criador. Esse texto mostra uma humanidade mais vulnerável e complexa, oferecendo detalhes nunca antes vistos sobre o primeiro casal e os desafios que enfrentaram no mundo fora do paraíso. As passagens encontradas revelam um aspecto muito humano de Adão e Eva, que sofreram com a solidão, a fome, a perda de sua conexão direta com Deus e as limitações da vida mortal. Estudiosos acreditam que esse relato pode ter sido transmitido oralmente por séculos antes de ser registrado, o que sugere que ele carrega traços das crenças e tradições orais do Antigo Egito, mescladas com elementos judaicos e cristãos iniciais. Essa fusão de culturas e símbolos cria uma narrativa rica e multidimensional, que oferece uma visão singular sobre o início da humanidade, o conflito entre Adão, Eva e Satanás. No relato desses manuscritos antigos, o papel de Satanás é mais ativo e complexo do que imaginávamos. Ele não é apenas a serpente que oferece o fruto proibido, mas um adversário incansável que busca enganar Adão e Eva em múltiplas ocasiões e de maneiras diversas. Em cada tentativa, ele utiliza truques astutos e assume diferentes formas, revelando sua habilidade de adaptação e persuasão. Em alguns momentos, ele aparece como uma figura amistosa, oferecendo conselhos ou promessas que soam como a verdade, mas que na verdade visam afastar o casal do caminho que o Criador lhes deu. Além de suas estratégias para instigar a dúvida e a desobediência, Satanás explora as emoções mais vulneráveis de Adão e Eva, como o medo, a curiosidade e o desejo de conhecimento e poder. Em uma das passagens, ele até se transforma em um ser de aparência divina, tentando fazer com que Adão e Eva acreditem que sua autoridade vem do próprio Criador, apenas para levá-los ao erro. A insistência de Satanás em enganá-los demonstra a profundidade de sua animosidade em relação à humanidade e seu desejo de separá-los da graça divina. O que você acha das táticas de Satanás para enganar e desviar Adão e Eva? Você não acha que são gatilhos psicológicos profundos da essência do ego? O que essa história tem por trás da narrativa? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas ideias sobre essa luta do ego na harmonia. Queremos saber como você compreende essa batalha pela alma humana e a compreensão dessa sabedoria. O Criador, no entanto, intervém nos momentos mais críticos, impedindo que Adão e Eva caiam em armadilhas ainda mais profundas. Essas intervenções divinas são descritas como visões, vozes ou até mesmo aparições de anjos enviados para proteger e guiar o casal. Em um desses episódios, o Criador envia um anjo para impedir que Satanás leve Adão e Eva a uma desobediência irreversível, mostrando a constante vigilância e misericórdia divina. Esse conflito não é apenas uma luta entre bem e mal, mas também um lembrete do livre-arbítrio humano e da necessidade de buscar a verdade e a fidelidade em meio às tentações que surgem no caminho. A primeira família e o drama dos filhos. Nos manuscritos antigos, a história de Adão e Eva se expande para incluir os conflitos e dilemas da primeira família da humanidade. Não apenas Adão e Eva enfrentaram desafios após serem expulsos do Éden, mas seus filhos também viveram intensas dificuldades e emoções conflitantes. Segundo o texto, Caim e Abel tinham irmãs gêmeas, um detalhe que adiciona camadas à história e intensifica as tensões entre os irmãos. Em uma época em que a humanidade era reduzida a uma única família, esses vínculos próximos e complexos geravam disputas e tensões emocionais profundas, que se desdobram de maneira trágica. Essas histórias revelam que o ciúme e a inveja foram alguns dos primeiros sentimentos negativos a surgir entre os humanos. Caim, o primogênito, era um trabalhador da terra, enquanto Abel cuidava do rebanho. Ambos faziam ofertas ao Criador, mas, segundo os manuscritos, a oferta de Abel era aceita com maior agrado, o que fazia com que Caim se sentisse rejeitado e menosprezado. O fato de Abel ter uma irmã gêmea, chamada Aclima, que era prometida a Caim segundo os costumes narrados no manuscrito, também criou tensões. Caim, no entanto, preferia sua própria irmã gêmea, Lulua, o que agravou ainda mais seus sentimentos de insatisfação e frustração.
os conflitos familiares se intensificaram até culminar no assassinato de Abel por Caim. Este evento é descrito não apenas como o primeiro homicídio, mas como uma ruptura trágica que traz ao mundo a marca do sofrimento humano e da perda. As consequências desse ato ecoam pela narrativa, destacando como a desobediência, a inveja e o ressentimento podem destruir laços e alterar o curso da história. Essa tragédia reflete as primeiras dificuldades da vida familiar, revelando que, desde o início, os seres humanos tiveram que lidar com questões como ciúmes, rivalidades e amor frustrado. É uma lembrança de que a condição humana é marcada por uma luta constante entre virtudes e vícios, e que as escolhas e os sentimentos de cada indivíduo podem impactar profundamente aqueles ao seu redor. Esses textos ampliam nossa compreensão da narrativa bíblica tradicional, mostrando que a primeira família não estava isenta de falhas e desafios, e que suas experiências reverberam até hoje como lições sobre a natureza do conflito e da reconciliação, a influência dos descendentes de Caim. Após a queda de Adão e Eva, a humanidade se dividiu em duas linhagens: os descendentes de Sete, que permaneceram próximos dos valores e ensinamentos do Criador, e os descendentes de Caim, que, com o tempo, desenvolveram uma cultura marcada pela rebeldia, pela violência e pela busca incessante de poder. Os manuscritos descrevem como os descendentes de Sete viviam em paz e harmonia no alto das montanhas sagradas, longe das tentações e corrupções do mundo. Eles eram conhecidos por sua simplicidade, devoção e dedicação à vida espiritual, mantendo-se fiéis aos ensinamentos transmitidos por Adão e sua linhagem. No entanto, essa paz foi interrompida pela crescente influência dos descendentes de Caim, que habitavam nas planícies e desenvolveram uma cultura de prazeres e excessos. Caim, após o assassinato de Abel, foi condenado a vagar, mas seus descendentes prosperaram, criando cidades e acumulando conhecimentos sobre instrumentos musicais, metais e até armas de guerra. Esses avanços, trazidos pelos cainitas, atraíram a curiosidade dos descendentes de Sete, especialmente pela sua musicalidade e pela criação de armas, que contrastavam com a vida simples e pacífica que eles levavam. Com o tempo, os descendentes de Sete começaram a visitar as planícies, atraídos pela beleza e pelo estilo de vida dos cainitas. O manuscrito menciona que as filhas dos descendentes de Caim eram conhecidas por sua beleza extraordinária e por seus modos cativantes, o que irritou os homens da linhagem de Sete, levando-os a abandonar seus valores e a descer das montanhas para se misturarem com os cainitas. Este envolvimento resultou em uma progressiva perda de moralidade e de conexão com os ensinamentos do Criador. A corrupção começou a se espalhar entre eles, e a pureza que antes caracterizava os descendentes de Sete foi sendo corroída pela influência dos cainitas. Esse declínio moral foi tão profundo que, segundo os textos, o Criador passou a se entristecer com o estado da humanidade, observando como os valores de bondade e harmonia haviam sido substituídos pela violência, pelo egoísmo e pela busca de prazer. A corrupção se espalhou de tal forma que afetou a todos, independentemente de sua linhagem original. Com o tempo, essa degradação da humanidade chegou ao ponto em que o Criador decidiu que um grande dilúvio era necessário para purificar a terra e restaurar a ordem. Esse episódio reforça a mensagem sobre a importância de manter a integridade moral e espiritual, mesmo diante das influências externas. A história dos descendentes de Caim e Sete serve como um alerta sobre os perigos das más influências e do afastamento dos valores essenciais, mostrando que a perda de princípios pode ter consequências duradouras e devastadoras para toda a humanidade. A luta entre o bem e o mal. Nas páginas desses manuscritos antigos, a luta entre o bem e o mal é retratada de maneira profunda e simbólica, revelando-se como um conflito que transcende o tempo e se manifesta em múltiplos aspectos da existência humana. A história de Adão e Eva, bem como a de seus descendentes, é marcada por uma série de escolhas e provações, onde a tentação e a queda não são eventos isolados, mas parte de um ciclo constante de atração pelo erro e busca pela redenção. Essa luta representa não apenas a batalha externa contra forças obscuras, como Satanás e seus artifícios, mas também o conflito interno que ocorre dentro de cada indivíduo. No texto, Satanás aparece como um adversário implacável, que não só tenta o primeiro casal, mas persiste em suas investidas contra a humanidade, buscando afastá-la do Criador. Ele assume várias formas, se adapta e se insinua nas situações de fraqueza e dúvida,
revelando como o mal pode ser sedutor e dissimulado. Cada tentação representa uma oportunidade para o mal se infiltrar, usando o desejo, a ambição e até a curiosidade como portas de entrada. Esse embate externo e interno é representado não apenas como uma escolha entre seguir ou desobedecer, mas como um teste de caráter e de propósito espiritual. Se até Adão e Eva enfrentaram as investidas de um adversário tão ardiloso que utilizou de psicologia avançada estudando a mente humana, imagine o quanto temos que fortalecer a nossa mente, fortalecendo nossas próprias forças que foram ocultas. Quer transformar sua realidade e fortalecer seu propósito? O livro que traz esse conhecimento é exclusivo e se chama Os Segredos Proibidos da Mente. 7 técnicas para desbloquear seu potencial oculto e transformar sua realidade. Eu disponibilizei para você pegar no primeiro comentário fixado. Não perca esse privilégio espiritual. Pegue agora. A narrativa torna-se ainda mais poderosa ao explorar as consequências das escolhas que levam ao bem ou ao mal. A queda de Adão e Eva, por exemplo, não é apenas um erro isolado. Ela traz uma série de repercussões para eles e para seus descendentes, refletindo o impacto duradouro que nossas decisões podem ter sobre nós mesmos e sobre os outros. Em um nível mais amplo, o texto sugere que o mal existe não apenas para ser evitado, mas como uma força que desafia a humanidade a crescer em discernimento e força espiritual. É uma batalha que exige coragem, resistência e fé, pois, em muitos momentos, os personagens se veem imersos em desafios aparentemente insuperáveis. Essa eterna luta entre o bem e o mal é, portanto, um reflexo das escolhas diárias que cada pessoa faz, seja em pequenos gestos ou em grandes decisões. Ao longo dos séculos, essa narrativa continua a ressoar, pois reflete os dilemas universais que todos enfrentamos. A tentação de tomar o caminho mais fácil, a necessidade de resistir às seduções que nos afastam de nossos valores e a busca pela verdade e pelo propósito. Essa dualidade entre bem e mal, tão presente na história de Adão e Eva, reforça a ideia de que cada um de nós participa dessa batalha e que, ao fazer escolhas alinhadas com o bem, podemos não apenas superar as forças contrárias, mas também fortalecer nossa própria essência e propósito. Esses textos sugerem que a luta entre bem e mal é uma oportunidade contínua de aprendizado e crescimento espiritual, desafiando cada um a manter a integridade e a fé, mesmo em face das tentações. A história de Adão, Eva e seus descendentes serve como um lembrete de que, apesar das quedas e falhas, a possibilidade de redenção sempre está ao nosso alcance, e que, ao resistir ao mal, somos capazes de nos aproximar do Criador e fortalecer nossa jornada espiritual. O caminho para a redenção. Ao longo das páginas desses manuscritos antigos, o caminho para a redenção de Adão e Eva é revelado como uma jornada árdua, repleta de arrependimento, autoconhecimento e humildade. Após serem expulsos do Jardim do Éden, Adão e Eva foram confrontados com as consequências de sua escolha. O mundo fora do paraíso era hostil e as condições de vida eram duras. Eles sentiram pela primeira vez a fome, o frio e a dor física. Cada dificuldade enfrentada, desde as noites solitárias até a necessidade de lutar pela própria sobrevivência, serviu como um lembrete constante do paraíso perdido. Esses desafios, no entanto, tornaram-se também o solo fértil para o crescimento espiritual do casal. No texto, o arrependimento de Adão e Eva é descrito de forma comovente. Eles frequentemente se dedicam a longos períodos de jejum e oração, buscando a reconciliação com o Criador. Adão, especialmente, se coloca em um estado de penitência intensa, ajoelhando-se em lágrimas e lamentando sua desobediência. Cada momento de dor e remorso é uma forma de purificação, através da qual ele e Eva começam a entender o peso de suas ações e o verdadeiro significado de estar em comunhão com o Criador. Em muitos momentos, o Criador, movido pela sinceridade de seu arrependimento, envia sinais de conforto, como a luz de uma estrela ou a visita de anjos, que lhes trazem palavras de esperança. A busca pela redenção é representada como um processo contínuo e profundo, onde Adão e Eva precisam não apenas pedir perdão, mas também encontrar força para seguir em frente, aprendendo a reconstruir suas vidas no mundo imperfeito que agora vivem. Eles aprendem a cuidar um do outro, a trabalhar juntos e a encontrar consolo na própria criação. O texto mostra como, ao enfrentarem as adversidades e perseverarem na busca por reconciliação, eles alcançam uma nova compreensão do amor e da misericórdia divina.
Para além do remorso, o caminho para a redenção envolve a construção de uma nova relação com o Criador, baseada não mais na proximidade física do Éden, mas na fé e na confiança em sua bondade. Adão e Eva entendem que, mesmo longe do jardim, podem manter uma conexão espiritual com Deus e que, através de atos de bondade e devoção, podem se aproximar dele novamente. Esse processo é uma metáfora para a própria jornada humana, onde cada um, apesar dos erros e das quedas, tem a oportunidade de buscar uma segunda chance e um novo começo. No fim, a história de Adão e Eva revela que a redenção é sempre possível para aqueles que sinceramente a buscam, e que o perdão do Criador é uma força sempre presente, pronta para acolher aqueles que se arrependem e estão dispostos a recomeçar. É uma mensagem de esperança e renovação, mostrando que, por mais fundo que seja o abismo da queda, existe um caminho de volta marcado pela fé, pelo arrependimento sincero e pelo desejo de viver em harmonia com os princípios divinos. Assim, Adão e Eva tornam-se um símbolo universal da resiliência humana e da possibilidade de transformação espiritual, um lembrete de que, por meio da busca constante pela redenção, é possível encontrar um sentido de paz e recomeço mesmo nos momentos mais sombrios, a profunda tristeza pela perda do paraíso. A expulsão do Éden trouxe para Adão e Eva uma tristeza e vazio que eles jamais poderiam ter imaginado. O jardim, que havia sido seu lar desde a criação, era um lugar de harmonia perfeita, onde a presença de Deus era palpável e a natureza vibrava em completa paz e beleza. O Éden oferecia segurança, alimento e um ambiente de pureza onde eles não conheciam o medo, a dor ou o trabalho árduo. No entanto, após sua queda, Adão e Eva foram lançados em um mundo novo e hostil, onde o solo era árido, os ventos cortantes e o clima implacável. A diferença entre a beleza do jardim e a dureza da nova realidade era avassaladora. Eles agora precisavam lutar pela sobrevivência, sentindo pela primeira vez o peso do cansaço e o desconforto da fome. Esse contraste se tornou uma constante fonte de sofrimento, especialmente para Adão, que lamentava sua escolha e as consequências impostas à sua amada Eva. Ele frequentemente olhava para o horizonte em direção ao Éden, tomado por uma saudade inexplicável, sabendo que aquele lugar sagrado estava para sempre inacessível. Eva, por sua vez, se lembrava com tristeza do aroma doce das flores e do som suave das águas do Éden, que agora pareciam apenas um sonho distante. Preciso te lembrar rapidamente de que, se você chegou até aqui, deixe seu like. Essa é uma forma de você me dizer o quanto esse tema te interessa, e assim eu trago mais conteúdos como esse. Para além das dificuldades físicas, a perda espiritual foi a dor mais profunda. O Éden não era apenas um lar físico, mas o local de uma conexão pura e direta com o Criador. Ali, eles sentiam-se amados, protegidos e guiados. Fora do Éden, essa proximidade parecia enfraquecida, e a sensação de abandono era esmagadora. Eles já não ouviam a voz de Deus como antes, e a presença divina, antes visível e próxima, tornou-se um mistério que precisavam buscar com fé e devoção. A solidão espiritual e a saudade da proximidade divina geraram em ambos uma tristeza que transcendia a mera perda de um local físico, era a perda de uma parte de si mesmos. Essa tristeza pela perda do paraíso simboliza o anseio humano por um lar espiritual perdido, um estado de plenitude que sentimos ter ficado para trás. Desde então, a humanidade carrega essa nostalgia do Éden, refletida no desejo de encontrar significado, conexão espiritual e paz interior. O relato de Adão e Eva nos lembra que, embora possamos experimentar momentos de conexão com o divino, há sempre um impulso profundo e constante para retornar a essa fonte de onde sentimos ter sido afastados. Na nova realidade, Adão e Eva se esforçaram para reconstruir suas vidas, aprendendo a cultivar a terra e a enfrentar as adversidades. A cada planta que crescia do solo árido e a cada gota de suor derramada, eles se lembravam de como era fácil viver no Éden, onde tudo estava ao alcance sem esforço. Mas, apesar da tristeza e das dificuldades, eles perseveraram tentando honrar o Criador mesmo em sua condição exilada, com a esperança de alguma forma, sua devoção pudesse um dia restaurar o elo quebrado. A história de Adão e Eva é, portanto, um espelho para o próprio desejo humano de encontrar o caminho de volta para esse lar espiritual, que também é um estado espiritual. Ela nos recorda que, enquanto estivermos no mundo, estaremos em busca desse paraíso perdido, tentando, através da fé e da busca por propósito, reconectar-nos com a fonte de onde viemos. Conclusão.
Essas histórias ancestrais sobre a criação e queda de Adão e Eva são mais do que relatos mitológicos. Elas são reflexos profundos da experiência humana, da luta interior entre luz e escuridão e da busca incessante por algo além de nós mesmos. Essas narrativas exploram as raízes do desejo humano por pertencimento, compreensão e redenção, sugerindo que, em última análise, todos nós estamos em uma jornada de retorno a algo maior, uma origem divina ou uma verdade universal. A trajetória de Adão e Eva é uma representação simbólica dos desafios, erros e aprendizados que enfrentamos ao longo da vida. É desde o confronto com as próprias limitações até o desejo de encontrar sentido e propósito. Esses manuscritos antigos nos convidam a refletir sobre nossa própria condição, o que significa ser humano, ser vulnerável e ao mesmo tempo capaz de escolhas que moldam nosso destino. Adão e Eva, em sua humanidade, revelam o desejo por sabedoria e conexão com o Criador. O mesmo desejo que continua a ecoar nas perguntas que cada um de nós carrega: de onde viemos, para onde vamos e qual o propósito de nossa existência. O caminho deles, repleto de provações, erros e arrependimento, nos lembra que, mesmo quando erramos ou nos afastamos de nossa essência, a possibilidade de redenção e reconciliação permanece ao nosso alcance, desde que tenhamos humildade e coragem para buscá-la. Explorar essas histórias é como olhar através de uma janela para os dilemas eternos da humanidade, percebendo que, embora tenhamos avançado em conhecimento e tecnologia, as questões fundamentais de nossa existência permanecem as mesmas. Em cada geração, buscamos respostas para os mistérios do bem e do mal, do amor e da perda, da fé e da dúvida. Essas narrativas, ao recontarem os desafios e as conquistas de nossos antecessores, nos inspiram a valorizar a sabedoria e o conhecimento que podemos adquirir com a experiência, mesmo que essa busca, muitas vezes, nos leve a confrontar nossas próprias falhas e medos. E você já se pegou refletindo sobre esses mistérios do bem e do mal, do amor e da perda? Compartilhe nos comentários qual desses temas mais ressoa com você e como essas histórias inspiram sua própria busca por sabedoria. No final, essas histórias sugerem que o verdadeiro propósito da jornada humana é aprender a caminhar com consciência e compaixão, buscando não apenas respostas, mas um sentido de paz interior e harmonia com o Criador e com o universo ao nosso redor. Elas nos encorajam a continuar nossa própria jornada de autoconhecimento e crescimento espiritual, lembrando-nos de que, por mais distante que o paraíso perdido possa parecer, a busca por ele vale cada passo, cada reflexão e cada ato de fé. Afinal, a aventura de descobrir e compreender o mistério da vida é a jornada mais preciosa que podemos empreender, uma jornada que nos transforma e nos aproxima, pouco a pouco, da essência divina que carregamos dentro de nós. Se a busca pelo paraíso perdido ressoa com você, então essa jornada de autoconhecimento e transformação espiritual está apenas começando. Descubra os segredos proibidos da mente. 7 técnicas para desbloquear seu potencial oculto e transformar sua realidade, disponível no primeiro comentário fixado. Cada conteúdo que deixei aqui na tela foi pensado para te guiar mais fundo nessa missão e te ajudar a desbloquear seu verdadeiro potencial. Vamos crescer juntos, passo a passo. Quer fortalecer ainda mais sua jornada de autoconhecimento? Explore os outros vídeos no canal. Obrigado por ter assistido até aqui. Inscreva-se no canal e continue recebendo os nossos próximos conteúdos. Até o próximo vídeo.